Estamos de volta e agora, conforme a gente prometeu, conforme a gente anunciou e você está aí acompanhando, que nós teríamos aqui esse momento do bate-papo, uma entrevista, não é bem entrevista, é conversa mesmo sobre temas relacionados ao universo feminino. E é claro que os homens se interessam também, tudo diz respeito a nós mulheres, os homens, sejam pais, esposos, filhos, também querem saber, é o que eu espero e é isso que os homens ouvintes do Espaço Mulher têm demonstrado. Eu brinco que esse é o programa do Espaço Mulher, é espaço para mulheres, mas também que os homens não gostam de perder. Deixe-me tirar aqui uma ligação que filhos às vezes esquecem que a mamãe está aqui no ar. Um beijo para você que está nos acompanhando e corra para as redes sociais, porque a gente já vai entrar no Facebook e no Instagram, porque já se encontra aqui conosco nossas convidadas. Doutora Gabriela Garrido, delegada, ela vai se apresentar melhor, e Fátima Romão, psicóloga, para falar sobre temas pertinentes a nós mulheres, mas elas vão se apresentar e falar exatamente o recado que elas veio trazer aqui nessa manhã. Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia, tudo bem, Rose? Obrigada. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. A gente está em maio, que pela nova lei 14.887 desse ano 2025, seguindo a tendência de outros estados, a gente instituiu com a nossa Assembleia Legislativa esse ano que o maio seja considerado Maio Futacô, ou seja, que seja um mês que se dê ênfase à saúde materna e toda a problemática. Maio Futacô, guarda isso aí, mulheres. Pois é, porque é novo. É novo. É o primeiro ano, é o primeiro ano. E que a gente dê atenção especial a todos os problemas mentais decorrentes da maternidade. Não pela maternidade em si, mas pela estrutura social que ainda temos, que não torna a maternidade uma responsabilidade compartilhada, né? A mulher que tem até o ditado, quem pariu Mateus que se balance. Pois é, então assim, mas e deve também ser tem diferente, outro né? que precisa de uma aldeia para se criar uma criança, né? Então assim, a gente tem que entender que a maternidade é uma responsabilidade social. E que a sociedade e os governos devem ter uma preocupação específica para tornar a maternidade uma experiência mais leve e proveitosa, que não é só para a mulher, no caso. O maior beneficiado são os filhos e a própria sociedade, que vão receber pessoas com a saúde mental melhor, com a capacidade de se relacionar melhor, menos violentas. Então, isso é interessante para todo mundo. Só que, como é uma coisa a longo prazo, as pessoas, às vezes, esquecem de pensar nisso. Então, essa lei foi criada para chamar a atenção para esse problema. Porque até profissionais, eu estava conversando com a terapeuta, e ela estava me dizendo que até profissionais da área, às vezes, não tem um preparo específico. Sim. Porque a maternidade, ela vem eivada de muitos conceitos sociais, inclusive até religiosos também, que fazem com que a pessoa se sinta culpada por não estar se sentindo bem, às vezes em um processo de adoecimento. Né? Assim, mas eu tenho um bebezinho lindo, um filho perfeito, mas eu continuo triste, eu tô deprimida. Às vezes aquilo ali é uma coisa fisiológica. E ela se sente culpada. E ela se sente culpada. E as pessoas também não compreendem. E tem esse olhar de cobrança muito grande com essa mãe. Então, assim, é muito complicado. Então, a conscientização é tudo nesse momento, né? Exatamente. E é para isso que vocês estão aqui hoje, para trazer mais consciência para nós, informações bem precisas, para levar esse entendimento que a maternidade não é só da mulher em si, mas é um evento social. É uma construção social. Porque se a gente para de produzir gente, que é o trabalho da maternidade, a sociedade acaba, né? Resumindo, todos são responsáveis por essa mulher gestante, essa mulher que ganhou o bebê, que está ali no puerpério. Todos devem ter um olhar diferenciado, não é isso, doutora Fátima Romão, psicóloga, que trabalha né, nesse campo, né, querida? Isso mesmo, Rose. Obrigada, viu, por essa oportunidade, por a Melodia, ela sempre se fazer aqui presente, de portas abertas, né? E o Espaço Mulher aqui comemorando, né? Em comemoração, gente, aniversariando, né? 28 anos nesse programa. Então, assim, a gente está muito feliz por estar aqui fazendo parte. E nesse mês de maio, a gente tem essa importância aqui que a doutora Gabriela falou muitíssimo bem, né? Em relação à luta, né? Em favor da saúde mental materna. E hoje, em especial, né? Toda primeira quarta-feira do mês de maio, a gente comemora, né? A gente chama a atenção à sociedade, a todos, para a gente falar, para a gente lutar em favor da saúde das mães.
Porque a saúde mental materna, ela perpassa toda uma sociedade, né? Gabriela falou, né? A gente que cria gente, então a gente precisa ter uma saúde mental saudável, a gente precisa ter esse emocional equilibrado para a gente cuidar bem, né? A gente precisa cuidar de quem cuida. A gente precisa ser cuidada para cuidar do outro, né? A gente sempre diz que a mulher é a coluna, do lar é a coluna, mas e essa coluna está sendo bem cuidada para ela continuar firme? E às vezes é a única coluna, né? Porque nós temos quase 29 milhões de famílias onde a mulher é o chefe de família. Gente. Nós temos mais de 11 milhões de famílias onde a mulher é a única responsável pela criança, que é o que chama mãe solo, né? Como se mãe fosse um estado civil. Assim, porque infelizmente boa parte dos homens ainda eles não acreditam que eles são responsáveis pela criação e pela manutenção daquela criança que eles fizeram, né? Também. Então, Fátima, nós estamos na semana, né? De 5 a 11 de maio, é a semana mundial, é assim? Exatamente. É a semana mundial que todos os países, né, a Europa inteira, os Estados Unidos, enfim, vários países estão se mobilizando, né, fazendo várias campanhas. Aqui no Brasil, a gente tem várias campanhas em favor desse maio materno. Tem o Maio Furtacô, tem o Todo Parto Importa, tem a mobilização nacional, né? Então, vários profissionais, vários grupos, né, de pessoas que lidam com a saúde mental. Estamos Eu creio que é o movimento da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Para chamar a atenção da sociedade. Ou seja, é um grito. Cuidem das mães, cuidem das mulheres. Até para que elas possam cuidar bem dessas crianças, né? Isso vai ter um impacto social, como eu disse, muito grande. Sim. Porque uma os mãe bem anos cuidada. De vida, elas formam, né, o emocional daquela criança, o repertório daquela criança. Então, é importante que a mãe esteja bem psicologicamente para que ela possa dar todo esse acolhimento, todo esse conforto emocional e essa guiança que a gente faz, né, com as crianças e que elas cresçam bem. Exatamente. Então, por isso que a gente fala sobre o período perinatal, né? Que é esse momento dessa gestação, desse parto e desse puerpério. Porque, assim, a gente entende hoje aqui que entre 10 gestantes, 6 gestantes não planejaram a gestação. Então, significa dizer que essas 6 gestantes, ela, no primeiro momento desse positivo, ela não vai estar feliz da vida. É um choque, né? Vai ter um choque. Então, diretamente pode ter o quê? Impactos emocionais, né? Na vida dessa mulher, essa gestação, ela pode isso é uma coisa interessante de se falar, porque a gente existe esse romantismo em torno da maternidade, mas nem sempre é assim. Como é que é a estatística? A estatística é entre 10 gestantes, 6 não planejaram a gestação. Foram pegas de surpresa. Então, é um número muito alto, né? Imagina as emoções, justamente, né? Os sentimentos. E é uma mudança completa de vida, né? A maternidade é uma mudança completa na vida da mulher, principalmente da mulher. Na vida da mulher. O filho acaba sendo sempre ainda um pouco mais da mulher que fica com a maior parte do cuidado, né? Exatamente. Então, é um impacto muito grande. E como cuidar dessa mulher? Vocês vão falar, porque não é só falar o problema, nós temos que buscar as soluções. A gente precisa Nós vamos falar agora, no próximo bloco, sobre as soluções, como cuidar dessa mulher, quais eventos estão sendo feitos por aí para chamar atenção, quais as ações, né, que estão sendo realizadas ou que pretendem ser feitas para que essas mulheres sejam mais visíveis, né? Que ganhem visibilidade, que sejam cuidadas, compreendidas, não somente pelas entidades, mas principalmente pela família, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelo parceiro. Que é, às vezes, o grande entrave. Vamos falar sobre da própria família, né? Nós vamos agora para o nosso intervalo de apoio cultural e a gente volta com a doutora Gabriela e a doutora Fátima Romão. O Espaço Mulher volta já! 10 minutos, torcida brasileira, estamos no jogo. A dengue cresceu em campo, a zika e chikungunya são sempre um perigo. É hora de ir pra cima deles. Olha o vaso de planta juntando água na entrada da área. E esse pneu velho aí, secou, guardou? Fecha a tampa da caixa d'água, limpa a calha, troca a água do totó. Vira a garrafa. Que bela jogada. E atenção, acabou. Em 10 minutinhos por semana, seu time resolve essa parada. Coloque sua família no ataque aos focos do mosquito. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir.
Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta e você que está na escuta pelo rádio, pelo 87,9, a gente incentiva você a ir para as redes sociais e aí você faz comentário e a gente pede você, como sempre, a gente incentiva você a compartilhar. Mande aviãozinhos aí para suas amigas e amigos também, né? Porque esse tema aqui interessa a todos e toda a sociedade precisa estar mais consciente dessa realidade que dói, mas a gente não pode deixar de falar, né? Porque Nós às vezes estamos... você é homem, mas você tem uma filha, você tem uma irmã, você teve mãe, certamente, porque só existe essa forma de chegar no mundo, né? Sim. Então... Você precisa estar atento também, né, para esse cuidado. Homem, ele precisa estar nesse lugar de cuidador também. Às vezes a vida chama e você tem que estar presente, né? Mas as estatísticas falam que isso não acontece, não, né? Não, isso não acontece. É duro falar, mas a gente precisa falar. A gente gosta de falar só de coisas boas, mas é importante falar também da realidade. 80% das mulheres com câncer de mama, Rose, como eu estava te dizendo, elas são abandonadas pelos seus companheiros. E assim, isso é uma estatística bem fácil de quem quiser comprovar. Visita o base, a UPA, qualquer lugar que você quiser, o São Vicente, o São Mou, vai lá no hospital. E aí vai dando uma olhadinha nos quartos. Você vai ver que geralmente todas as acompanhantes, seja o paciente homem, seja o paciente mulher, são outras mulheres. Você não vê homens acompanhando, né? É uma minoria bem significativa. Quer dizer que a mulher adoece e o seu companheiro não a acompanha no tratamento. Não a acompanha e às vezes a troca por outra ou a abandona. Então, assim... na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da necessidade, né? Então, assim, a promessa na alegria, na tristeza, na saúde e na doença fica só na alegria e na saúde. O resto pode esquecer. Né? Então, e a gente trazendo aqui para a questão, né, do puerpério, né? Que também é uma fase difícil, que demanda cuidado, que o corpo da mulher muda, né, doutora? Exatamente. Então, assim, além, né, das alterações fisiológicas, desses hormônios que caem, né, de forma abrupta ali com o nascimento dessa criança, essa mulher, ela precisa de cuidado, ela precisa que alguém a cuide, né? E tem uma estatística grande, que agora eu esqueci a porcentagem, mas tem uma estatística bem significativa que vários casais se separam depois do nascimento, mas né? aí, e se os filhos forem especiais, 87% dos maridos, eles abandonam antes da criança completar 87%. Já várias pessoas que vêm aqui falar sobre autismo falam isso. Não sustenta. Pode observar que a maior parte das mães de crianças especiais. Elas estão sozinhas. Sim, a maioria que eu já entrevistei aqui comprovam isso, elas testemunham isso. Pois é. E aí, por outro lado, a gente não tem uma estrutura estatal que acolhe essa mulher da forma adequada. Por exemplo, aqui no nosso município, eu não sei nos outros, mas aqui no nosso município, as creches só recebem crianças a partir de 2 anos. Exatamente. Então, digamos que essa mãe teve esse filho não programado, que ela esteja entre essas 6 mulheres. Ela não tem uma família extensa presente, o que hoje em dia é cada vez mais raro. Infelizmente, as pessoas não têm família extensa mais tão presente como era antes, que você tinha uma avó, uma tia, tal. Eu mesmo passei a infância, a maior parte da minha infância com a minha avó. Pronto. Mas hoje assim, em dia você não vê isso, é tudo muito resumido. As pessoas às vezes são de fora, por exemplo. Quando eu vim pra cá morar, só era eu, meu marido e meus filhos. Não tinha família extensa, minha família de Salvador. Isso, hoje em dia então, assim, hoje em dia tá cada vez assim, as pessoas vão em busca de emprego, vão saindo e tal. Essa mulher é engravida. Aí, ela não pode parar de trabalhar, porque no caso, é só ela. E agora ela ainda tem uma criança para sustentar. Mas aí, ela só tem uma creche pública a partir de 2 anos. Até 2 anos, ela faz o quê? Morre de fome, guarda essa criança no armário.
É algo Entendeu? bem preocupante, Bem né? preocupante. Outra coisa importante, as creches, elas funcionam em horário administrativo, geralmente. Só que os regimes de trabalho, hoje em dia, eles estão muito modificados. Então, essa mulher que trabalha no final de semana ou que trabalha em plantão noturno, onde deixar essa criança? Alguém já se perguntou o que essas mães fazem para deixar essa criança? Não tem lugar, tá? Não tem lugar adequado. Não tem política pública específica para que se deixe essas crianças. Quando essa criança é especial, aí agora é só piora. Daqui para frente é só para trás. Entendeu? Essa mulher de uma filha especial vai ter que parar tudo, parar a sua vida. Porque ele precisa fazer mais ou menos 20 horas de terapias diferenciadas por semana. A gente também não tem a quantidade de acompanhantes escolares específicos para que essas crianças sejam introjetadas no sistema educacional. Então, assim, quanto mais a gente examina e quanto mais a gente estuda, mais terrivelmente triste e deprimido a gente fica. Só que assim, a gente não pode ficar só triste e deprimido. A gente tem que tentar levar informação para que as pessoas se preocupem com isso também, que a gente consiga fazer um bolo, né? Estou lembrando aqui daquele ditado popular, uma andorinha só não faz verão, mas várias andorinhas. De repente, você fala aqui, você lá no seu trabalho como delegada, tá ali sempre, né, atuando de diversas formas. Também, meios educacionais, universidade, escola e tal. Então, a gente está sempre procurando propagar a informação e chamar a atenção das pessoas. E também com ações. Daqui a pouco você vai falar de ações, de workshops, de seminários e agora tem o projeto, como é o nome do projeto, você já vai falar. Elas fazem projetos que visam atrair essa mulher, mostrar para ela o quanto ela é importante, o quanto que ela precisa se autorresponsabilizar pelo seu bem-estar. Sim. Então são projetos assim que levam essa mulher a buscar o que é melhor para si. Exatamente, né? E quanto à saúde mental, que é o seu foco, psicóloga Fátima Romão, como é que anda a saúde mental dessa mulher, né? Que o tema dessa semana, né, é saúde mental materna. Exatamente. Tem um dado aí bem específico que tem muitas mulheres que ficam doentes mentalmente, né? Por causa desse acúmulo de tarefas, pela sobrecarga. Sim. A gente entende, né, que nesse período perinatal, que eu já falei que é da gestação até o puerpério, essa mulher ela pode sofrer várias alterações emocionais significativas, né? E a gente tem que lembrar que durante o ciclo vital da mulher, a gente tem 3 ciclos, né? 3 períodos que é potencial de risco para a gente ter alguma alteração emocional significativa, que é desde a adolescência, né, na menarca ali, que quem aqui, né, teve essa primeira menarca, teve esses conflitos lá na adolescência. Assim, cruciais. Exatamente. Pronto, exatamente, doutora. Então a gente pensa, né, o período perinatal o mais potencial de risco para adquirir alguma alteração psíquica, né? Então a gente pensa, quando essa mulher ela é gestante, ela tem alto estresse, é 65%, né, de gestantes que sofrem alto estresse. Pensa em uma quantidade absurda de cortisol nessa corrente sanguínea, né? Então, assim... E muitas vezes não é vista. É isso que é o pior. Não. E aqui, quando é vista, é criticada. É criticada. A mulher, ela não é validada. Então, ela está acolhida, ela não é autorizada a sentir tristeza. Justamente, 35% dessas mulheres têm ansiedade, né? Então, tem alta ansiedade, que é perigosíssimo na gestação. Então, assim, e 25% dessas mulheres gestantes, ela vai ter a depressão pós-parto, que é a depressão perinatal, que realmente começa na gestação. Né? Então, assim, infelizmente... E são 4 em cada 10 gestantes que têm depressão pós-parto, elas são identificadas e tratadas. O resto passa e vai vivendo. Despercebido. Então, assim, quando depois as consequências vêm ao longo da vida. Quando a gente pensa em estatística, 1 a cada 4 mulheres tem a depressão perinatal. Tem a depressão pós-parto. Então, assim, infelizmente, o triste é que a gente não tem políticas públicas, a gente não tem um SUS. No SUS não tem, gente, um protocolo de rastreio para fazer, né, esse rastreio dessa ansiedade, rastreio desses sintomas deprimidos. Nós somos o país campeão de ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Justamente. E não existe campeão no mundo. No mundo, mundialmente. Não existe nenhum protocolo para... Não, no SUS não tem. Verificar isso. A saúde mental, a doutora pode até falar melhor que eu, ainda é extremamente estigmatizada como problema de saúde. Ainda é considerado uma coisa menor. Exatamente. Né, doutora? Exatamente. É considerado uma coisa que não tem visibilidade, que assim, as pessoas têm mais o foco na saúde física. Então, se você chegar no pronto-socorro com um corte, provavelmente você vai receber mais atenção do que se você chegar com a crise de ansiedade. Isso. Exatamente. E assim, as pessoas, elas não sabem, elas não estão preparadas para acolher os próprios profissionais desses pontos, né, de atendimento, não estão preparados para acolher.
essas pessoas que chegam, né? Então, assim, a saúde mental, ela é estigmatizada, quiçá a saúde mental materna. Que aí é pior ainda. Que se for uma mulher negra, aí agora se for uma mulher negra, se for uma mulher deficiente, aí só desce a ladeira abaixo. Né? Então, assim, a gente precisa, são dados extremamente alarmantes, são dados extremamente tristes, né? E a gente precisa falar, por isso que nós estamos aqui hoje falando no Dia Mundial da Saúde Mental Materna, que a saúde mental materna importa e é problema de todos. O maio chegou pra gente se responsabilizar em relação a isso. É responsabilidade de todos nós, não é só da mãe. Né? Então, assim, a gente precisa ter empatia, ter responsabilidade. A presença de psicólogos em hospitais é em número extremamente insuficiente. Assim como nas escolas também. E muitas vezes, esses locais, principalmente para a população menos informada, eles são os locais onde vai acontecer isso que a doutora falou. Vai acontecer a triagem, a identificação. Então, por isso que é necessário que esses profissionais especializados, eles estejam na ponta para que eles possam identificar e direcionar essas pessoas para entrar dentro do sistema de saúde pela via correta, que muitas vezes a pessoa sequer sabe. Não sabe, né? Não tem a saúde básica para tudo, né? A gente combateu a hipertensão, né, com um acolhimento no SUS, na saúde ali básica. Com divulgação. Com divulgação e tal. Educação da sociedade, como vocês estão fazendo. Exatamente, psicoeducação, né? Nós temos papel de educar, né? A gente que tem Quem tem informação precisa levar informação, porque levar informação é construir cidadania. Muito bem. E quem está nos ouvindo vai replicando isso que está ouvindo aqui. Sem sombra de dúvida. Porque é isso que vai... Que faz a roda girar. Isto. É a mãe que está ouvindo, a tia, a avó, a filha, a vizinha. Olha, você sabia disso? Nós estamos na semana mundial. Eu tô vendo que você está apresentando esse sintoma. O que é que você acha da gente procurar um auxílio? Né? E às vezes até uma escuta da pessoa sem julgamento já é importante para aquela pessoa. Sem julgamento. E autorizar essa mãe falar que ela não está feliz. Mas como é que autoriza? Né? Simplesmente oferecendo o ouvido, né? O ouvido ativo, né? Uma escuta ativa. Não impedir essa mãe sem de criticar, sem dizer, minha filha, mas essa é bobagem, seu filho é perfeito, você não tem medo que Deus lhe castigue, né? Justamente. Tem tanta mulher aí que quer engravidar e você conseguiu e você tá aí triste, né? Então, assim, a gente precisa, São falas que não ajudam, né? Não, só piora. Você teve um parto tão maravilhoso, está aí lamentando. Estas falas não ajudam. De jeito nenhum. É importante até porque ninguém quer se sentir mal, mesmo que você tenha consciência de que tudo tá bem, você se sente mal. E aí você não quer se sentir daquele jeito, porque racionalmente você sabe que tá bem, que seu bebê tá bem, que ele é saudável, que você teve um parto ótimo, que você conseguiu engravidar, que maravilha. Mas assim, às vezes o estado emocional não depende do seu estado racional, de consciência, de entendimento daquilo. Já pensou se o racional e o emocional pareassem, andassem juntos? Ave Maria! Aí a gente ia eliminar as alterações emocionais significativas. Racionalmente a gente entende, a gente explica, mas o sentimento tá ali presente. Dor na alma. A gente precisa observar melhor o nosso psiquismo. Exatamente. Que é a sede das nossas emoções. Exatamente. Não esperar só o profissional da psicologia dar essa atenção. Né? Qualquer coisa, vamos lá, psicólogo ótimo, é bom marcar consulta com psicóloga. Maravilhoso, né, Rússia? Maravilhoso, mas dentro de casa já começa. As mães também podem começar a fazer isso, inclusive de apoio ensinar materna, os seus né? filhos, né? Ensinar seus filhos a reconhecer as emoções desde pequeno. Muito a escola bem. pode fazer esse trabalho, Isso. né? Isso é importante porque todas as emoções elas são válidas, né? Aquele filme Divertidamente mostra bem isso. Quando você tira uma, as outras ficam completamente desbalanceadas. Então, assim, a gente precisa apenas identificar. E não deixar que essas emoções façam com que a gente tenha reações que venham a nos prejudicar ou a prejudicar terceiros. E isso é um aprendizado. Aprendizado, gente. Controlar as emoções, controlar os sentimentos. Sim. As emoções chamar de inteligência emocional, né? Ou soft skills, como está mais moderno. Justamente. As emoções, elas chegam. A gente precisa acolher as emoções. Né? E saber fazer esse manejo, né? E saber fazer esse manejo, né? Manejar essas emoções. Eu costumo dizer que as emoções é como se fosse a onda do mar. Vai ter momentos que o mar ele vai estar mais agitado. Vai ter momentos que esse mar vai estar mais calmo. Então, vai ter um momento que você vai estar com raiva. Você vai sentir essa raiva. Mas o que você
precisa? Você precisa manejar. O que você vai fazer nesse momento de raiva? Você vai pegar essa caneca e jogar, né, e quebrar? Não, você vai saber aprender a manejar. Vai encher a caneca de água. Vai encher a caneca de água, vai beber água. Para aliviar a tensão, aliviar a ansiedade. Vai respirar, vai fazer uma respiração controlada, né? Trazer a presença, conectar com você mesmo, com o momento presente. Então, assim, são tantos manejos que a gente pode fazer. Falar sobre emoções. O que você está sentindo. Não tenha medo de falar para a pessoa certa, como diz o Dr. Drauzio Varela. Se você não falar, seu corpo fala. Exatamente. É preciso falar, mas falar para a pessoa certa, né? E se você está precisando falar, vamos falar do Elas Fazem. A gente vai ter na sexta tarde, no sábado, o dia todo, um evento lá na Casa de Curió, que junto com o Instituto TA, que eu estou aqui representando o Instituto TA, eu sou presidente de honra do Instituto e criadora. E aí a gente vai ter um plantão psicológico lá, para que as mulheres vão e sejam atendidas e encaminhadas, de repente, para o serviço de saúde ou para as nossas faculdades parceiras, para continuar o acompanhamento. Então, fica ali na Rua da Câmara de Vereadores, descendo, acho que é Rua Coronel Gugé, né? Isso. E é uma casa azul bem linda, ela foi restaurada só pela casa, vale a visita, tá? De vocês. E a gente também vai ter lá diversas artesãs vendendo seus produtos, então é uma boa oportunidade, Dia das Mães é domingo, para você levar sua mãe para passear. Projeto, Elas Fazem, já teve outras edições. Já é a primeira vez. A gente com esse tipo de formato é a primeira vez. Eles fazem sempre casa aberta das artesãs. Só que a gente vai acrescentar mais umas coisinhas. A gente vai ter aulinha de forró, a gente vai ter aulinha de bordado, aulinha de crochê, porque a Casa de Curió, as meninas são parceiras do Instituto. Inclusive, a gente já deu algumas aulas de profissionalização e artesanato para algumas comunidades. Então, a Casa do Curió é parceira do Instituto TA. Mas você vai falar mais. Nós vamos para o nosso intervalo de apoio cultural. A gente já volta. Fique ligados aí, se você quiser saber mais, vai lá passear. Conversar. Ou então visite a página do Instagram da Casa do Curió. Isso, e do Instituto TA, que a gente tem sempre vídeos informativos. No Inclusive, Instagram eu soltei ontem. Instituto TA. É TA Instituto. @TA com R no final, Instituto. Então já vai pesquisando aí, você quer saber mais sobre esses eventos que está acontecendo nesse mês. Que a gente sempre faz, mas esse mês, essa ênfase maior, elas fazem. Kátia Abad Nutria, querida, a nutricionista Kátia está lá na escuta, ela disse, vamos florescer. Isso mesmo, Kátia. Vamos para o nosso intervalo e você que quer mandar uma pergunta, quer enviar aí um comentário, fique à vontade, a gente ama receber seus comentários. A gente volta já já. O Espaço Mulher volta já. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77 3424 6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Você está ouvindo Espaço Mulher. Já voltamos e agora nós estamos empolgadíssimos aqui com as ações, porque não basta falar só, né, queridas?
do lado ruim da história, que... A gente tem que levantar o problema e começar a trabalhar na solução, né? Muito bem. E vamos falar de soluções, né? O que nós temos feito, o que está sendo feito? Olha, a gente trabalha no Instituto levando informação e atendendo Instituto TA, a gente começa a seguir aí. Começa a seguir, que isso nos ajuda, porque quando a gente tem mais seguidor e as pessoas interagem com a publicação, o algoritmo entende que isso é importante e isso chega para mais pessoas. Ótimo. E a gente sempre está tendo vídeos informativos a respeito de tudo relacionado à mulher, à criança, adolescente, à população mais vulnerável. Lá em Nova que sai, tudo a gente está informando e vocês vão sabendo como é que tem que proceder em cada situação. A gente vai fazer esse evento junto com a Casa de Curió e lá vai ter artesãs expondo trabalhos belíssimos, assim. Eu estava falando aqui com Rose de Joana, que é uma artista Joana Calil. que faz bolsas de crochê, que eu tenho várias peças, eu acho o trabalho dela incrível. A gente tem gente que trabalha com macramê, gente que trabalha com papel, com tudo que é coisa. Tem um brechó, que a gente também trabalha essa parte Me ajuda aí, da moda. Esse aqui, by Joana Calil. A gente trabalha com moda sustentável, né? Então, especialista em técnica de mosaico e crochê. Olha, é lindo o trabalho dela, muito lindo, eu sou super fã. A gente tem várias coisas, a gente tem a parte das louças, que só de você olhar as louças de Jeane, você já fica encantada, né? Ela tem, assim, um acervo de louça de mesa posta, tem a parte dos cheirinhos da Aromajô. Então, assim, já é um espaço colaborativo de mulheres. E quando faz a casa aberta, quando faz eventos, aí são convidadas outras mulheres, artesãs, que fazem comidinha, que fazem trabalhos interessantes de crochê, de artesanato e tal. Vai ter aula de bordado, vai ter aula de crochê, vai ter aula de forró, gente. Lara, a professora que vai dar aula de forró, que é não é da Balanceira, é da outra, da Aconchego. Sim. Ela já foi no evento que eu fiz ano passado, em março. A aula dela é muito massa. Não tem que não aprenda a dançar forró com Lara. Todo mundo descontrair, exatamente, para você brincar, descontrair. E se movimentar, né? Movimentar o corpo, gastar essa energia e trocar uma ideia. E se você estiver precisando de ajuda, vai ter também? Vai ter plantão psicológico. Então você Gente. chega lá, vai dar seu nomezinho, você vai ter aquele primeiro atendimento e a depender do que o profissional conversar com você, a gente te orienta para um acompanhamento posterior com os nossos psicólogos voluntários ou para as nossas universidades parceiras, a depender da sua demanda. Então, é uma forma também de você estar iniciando esse acompanhamento psicológico. A gente vai estar lá esperando vocês. Os dias, repete, o endereço sexta-feira, a partir das 13 horas e sábado, o dia todo. O dia todo, das 8 até o final da tarde. Até o povo ir embora. Na rua Coronel Gugé, que é a rua da Câmara de Vereadores, certo? É uma casa azul, bem linda. E tanto no Instagram da Casa de Curió, como no do Instituto TA, a gente tem a localização, tem tudo direitinho. Certinho. Tendo dúvida, é só mandar mensagem pra gente. Se quiser achar mais fácil, achar o meu também. É @Gabriela de Diego. Pode perguntar lá que a gente vai Gabriela mandando. de Diego. Ela tava até falando do meu sobrenome, é porque minha família é espanhola. Então, meu sobrenome é de Diego Garrido. Ah, entendi. É lindo, né? É assim, trazendo, né? E Fátima Romão vai estar lá também, de Vai plantão. estar lá como voluntária, tá vendo? Ótimo. Eu vou estar lá, né? Sou especialista nesse cuidado da saúde mental materna e no cuidado de mulheres, né? Então, eu precisava estar lá. E se juntar um grupo de mulheres legais, a gente faz uma roda de conversa, uma Olha, palestra que com maravilha. elas. A O gente que ocorrer, a gente está lá para ajudar. Eu vou Exatamente. interromper vocês para dizer que eu fico encantada com algumas coisas, assim, maravilhada. Quem uniu vocês duas aqui hoje? Quem teve, assim, o cuidado de colocar duas que trabalham com mulheres no mesmo dia? Deve ter sido tu, porque... Assim, eu costumo dizer que mulheres de propósitos Se encontram encontram. mulheres de propósito. Gente, Né? Então, é assim, incrível isso. não tem como, né? Não Então, deu certo a outra, né? Depois, tá bom, então vai ser Gabriela quarta. Só depois que caiu a ficha que as duas Pois é, e a gente falar. já se encontrou, ela já virou voluntária e a gente já tá, ó... já vamos fazendo fazer vários planos. projetinhos. E Instituto TA, estou aí, viu? Fátima Romão. Esses Pois é. encontros são maravilhosos. São. E a gente fica empolgada porque existem possibilidades. Sim. E nós devemos focar nas possibilidades. Então, se você O que é possível fazer? Exatamente. O que é possível fazer, a gente está tentando fazer. E se você precisa de ajuda, comece a procurar ajuda. O primeiro passo, né, Fátima? Sim. É procurar. Procurar. Então, assim, procurar alguém. Romper a barreira do medo. Romper a barreira do medo. Da desconfiança. Vou lá ver o Exatamente. que tem lá nessa Casa do Curió, sexta e E assim, sábado. encontrar outras mulheres, dar risada, Isso. conversar, é bom demais. E outra coisa, a gente falou tanto de estatísticas aqui
que eram tristes, né? E Rose falou, sim, e o que fazer com tudo isso, né? Isso é uma maneira, é uma prática de você, né? Levar um momento de lazer, um momento de ouro, de você até montar uma rede de apoio, né? De mulheres. Conhecer outras mulheres que estão passando pelo mesmo problema. E tentar, né? Uma segurar na mão da outra. Isso é o que nós chamamos de rede de apoio. Exatamente. Gente, projeto Elas Fazem. Guarde esse nome. Cultura, saúde mental e empreendedorismo feminino. Onde? Na Casa de Curió. Os dias? Sexta e sábado. Aproveita para ir comprar o presente do Dia das Mães. E lá também, além de ter tudo isso, é possível adquirir os produtos, os artesanatos que estão lá vendendo. Então, a gente também está estimulando o empreendedorismo dessas mulheres, que na sua maior parte são mães também, né? Para estar interagindo e divulgando seus produtos. Além de você ver, porque é muito gostoso de se ver, você acaba de dizer. A casa é linda. A exposição dos produtos é lindo, é lindo. E você ainda vai preparada para adquirir Leva sua mãe, olha que legal. Leva sua mãe, aí você já aproveita, toma um café com ela, faz um lanchinho lá. Sexta-feira, ela escolhe o presente, a partir de 1h da tarde. 1h da tarde. E sábado o dia inteiro. As portas estão lá, vão estar abertas para quem passou na rua, leve quer a mãe, a tia, a avó. Exatamente. Mas eu tô depressiva. Vai assim também. Melhor ainda, não fique em casa depressiva, não. Vai lá que vai ter uma psicóloga para conversar com você, para segurar na sua mão, para te ouvir. Vamos fazer o plantão psicológico para você, mulher, que chegar lá na casa de manhã, né? E o nome do projeto é Casa de Manhã, justamente também, fazendo essa analogia para o Dia das Mães, do né, Gabriela? E do aconchego da mãe. Então, elas fazem a edição Casa de Manhã. Muito porque a gente já está planejando depois uma edição de inverno, a depender do movimento. Aí na edição de inverno a gente vai pedir doação de cobertores para depois a gente levar para quem quiser, né? É tanta informação, mas eu gosto de repetir. Olha, o nome do projeto é Elas Fazem. Agora, o evento, essa edição, Casa de Manhã. Que vai ser sábado e domingo, dia 9 e 10. Diz meu pai que eu nasci dia 9, viu? Mas no registro tá 10. Aí eu brinco que eu faço aniversário nesses 2 dias. 2 festas, né? Vou visitar vocês lá, vou estar lá com vocês. Rose, vai ser um prazer. Para comemorar meu aniversário nessa energia, nessa vibe de ajuda, de colaboração. No meio de mulheres, é o que eu mais gosto, é estar no meio de mulheres. Muita coisa boa. Né? Mulheres, quando se encontram, as barreiras caem, né? Com certeza. E a gente precisa aprender a se ajudar, porque a gente passa, todas nós, gente, todas nós passamos pelos mesmos problemas. Sim. Exatamente. Sabe? Umas passam pelo problema com menos estrutura e outras com mais estrutura, porque a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas todas nós temos as mesmas dores de mulheres, né? Isso precisa nos unir, nos fortalecer e nos trazer uma sensação de irmandade real para que a gente possa querer se ajudar, né? Porque querer se ajudar é o primeiro passo para a gente tomar uma atitude para ajudar a outra, para estender a mão, porque às vezes é uma atitude simples. Nós estamos nos minutos finais do programa Espaço Mulher aqui na Melodia Conquista. Eu já ia pedir vocês para... Já estava aqui na ponta da língua, eu pedi vocês as palavras finais, mas você já deu um show aí, agora fala suas palavras finais. Esse incentivo, essa fala positiva, é isso que nós trazemos aqui no programa. Pra gente tentar levantar, porque a gente sabe que nossa vida não é fácil, né? A nossa vida é uma batalha. Quer mandar um alô pra alguém, pra Jeane? Fica à vontade. Jeane, querida, você devia ter vindo comigo, viu? A gente tá lá chamando todo mundo pra encher essa casa, pra gente encher essa casa de mulher e fazer um evento lindo. A gente conta muito com a participação de vocês, pra que a gente possa se estimular e organizar outras edições. Gente, sexta e sábado. Sexta e sábado. Quem quiser me dar um abraço, vai lá, quem sabe você me encontra Rose lá. vai tomar um café comemorando o aniversário. Vamos levar um bolo pra Rose, viu? Quem quiser Rose bem maravilhosa lá. Eu vou estar lá em algum horário, não sei qual ainda, eu vou ver aqui. Avisa qual, Rose, e qual dia pra eu levar um bolo pra você, pra gente acho que vai ser no parabéns. sábado, porque na sexta a gente tem a agenda cheia. Então pronto, fala o horário que eu vou já levar seu bolo pra gente cantar um parabéns, fazer um vídeo bem massa. Gente, vlog bem maravilhoso. Que maravilha, já vamos combinar. Eu sou boa de fazer bolo, viu? Sou boa de fazer bolo. Olha só. Olha, gente, ela não é só delegada, não. Não, eu sou mulher antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Fale também, rapidamente, 1 minuto sobre o seu trabalho como delegada. De repente, é uma mulher que precisa do seu serviço. Pois é, a gente tem agora aqui na DEAN, a gente tem a delegacia atendendo num plantão de 24 horas. Eu não sou mais titular, já tem 2 ou 3 anos que eu não sou mais titular, mas a gente trabalha lá. Atualmente eu estou licenciada, mas tem outras profissionais maravilhosas atendendo. E assim, se você precisa de ajuda, não hesite em denunciar. Ou na DEAN, ou no CRAS,
crave que ela estava falando, porque às vezes a mulher não está pronta ainda para ir na delegacia. Isso. Então, se você não está pronta, você vai no crave, onde é o crave, gente? Fica ali perto do Lomantão, colado na CID, certo? O muro é todo colorido que a gente pintou primeiro com as meninas vai lá, do conjunto. Receber o apoio, vai lá tem psicólogo, lá tem assistência social. Então, assim, de repente, tem advogado, você conversa e se informa primeiro, se fortalece, porque às vezes você não está pronta. E depois procura a delegacia. Você não precisa ir na delegacia antes para conseguir o atendimento. Você pode ir direto lá, se você não quiser. Se você quiser na delegacia, não tem problema nenhum. Da delegacia, você também vai ser encaminhada para lá e vai dar tudo certo. Ali a Rusqueira Campos, bem no finalzinho, quase chegando na Eduardo quase chegando na Luiz Eduarda. Bem no ladinho da CID, um muro todo colorido que a gente pintou com as meninas do conjunto. Muito bem, obrigada pela sua presença aqui. Nada, que é isso, doutora foi um prazer. Fátima Romão, você que é especialista em cuidar de mulheres, deixe seu recado final. Então, gente, não tenha medo de buscar ajuda. O primeiro passo é realmente pedir ajuda e pedir ajuda, né? Inicialmente para uma pessoa que você confia, que você se sinta, né, validada. Você, mulher, que precisa de um acompanhamento, né? Você precisa estar buscando, né? Aqui em Conquista temos as políticas para mulheres, temos a secretária. Repete, é o CRAVE, né? Que ela acabou de falar. É bom as mulheres saberem disso. Sim, né? Tem um CRAVE, né? O Centro Albertina Vasconcelos, que fica no endereço que a Gabriela falou. Né? Mas a gente também tem os CRAS, né? Temos os CREAS, porque o CRAS, ele tá ali para esse fortalecimento de vínculo dessa família, violação de direito, temos o CREAS, né? Então, assim, e tem o CRAVE, né? Que é voltado realmente para essa situação de violência doméstica e qualquer tipo de violência contra a mulher. Né? Então, assim, você não precisa se calar, você não precisa ficar sozinha. A gente aqui em Conquista, a gente tem uma política efetiva nesse cuidado, né, doutora Gabriela? Então, assim, a gente precisa falar, a gente precisa buscar ajuda. Você não precisa ficar em silêncio e não precisa ficar sozinha. E a gente tem que lembrar, gente, sempre que a saúde mental da mulher é a saúde mental da família. Isso, pronto, fechou com isso aí. Então, assim, a gente tem que dar importância. Porque dando importância para a saúde mental da mulher, a gente está dando importância para a saúde mental da família, para como esses filhos vão ser criados, formados e atendidos. Muito bem. Então, isso é importante para toda a sociedade. Muito bem. Então, você, mulher que está me ouvindo aí, se você precisa de uma escuta diferenciada, nunca foi na psicóloga, quer ter, assim, o primeiro contato, essa experiência, né? Vá lá, porque vai ter um plantão com várias psicólogas, pessoas preparadas, né? Pessoas bem preparadas. Exatamente. A gente tem ela que é especializada em saúde, a gente vai ter uma que é sexóloga. Pode citar os nomes? Doutora Andréia, que é vice-presidente do Instituto, ela é psicóloga e sexóloga especializada. A gente tem doutora Amanda, que é especializada em atendimento social. Então, a gente vai ter profissionais bons a custo zero. Gente, é um show. É para abraçar mesmo mulheres, para comemorar o Dia das Mães, comemorar o mês de maio, e uma comemoração com trabalho, com ações práticas, ações que visam realmente mudar essa história. Com certeza. Muito bem. Nosso tempo acabou. Passou rápido, né? Olha, rapidinho, né? Você já veio várias vezes, vai continuar vindo, né? Já está agendado. E você também, vamos agendar, porque esse assunto tem que ser falado. E aqui no Espaço Mulher o ano inteiro. Ótimo. Não é só em maio, sempre às horas. Porque trazer informação a gente tem que trazer sempre. Então, se você sabe, compartilhe, né? Mês de maio a gente dá uma ênfase maior, mas é o ano inteiro, ok? Até a próxima. Você já fica comprometida. Obrigada. Pode deixar. Leva meu carinho lá para toda a sua equipe, todo o pessoal do Instituto TA. E agora a gente termina o programa, como a gente sempre faz, falando com Deus. Vamos ouvir a vinheta. E eu vou pedir, depois da vinheta, que Fátima faça essa oração, agradecendo a Deus por tudo isso que Deus tem nos dado, por esta consciência, né, por este programa que nos ajuda a levar essas informações, enfim, pelo aniversário do programa. Vamos agradecer a Deus. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que nós tivemos aqui para levar informação de qualidade. Que o Senhor esteja aqui neste momento, que o Senhor possa estar capacitando todas essas mulheres que vão estar nesse projeto lá que Gabriela falou aqui agora, na Casa de Corió, que a gente possa, Senhor Jesus, levar vida, potência de vida para essas mulheres, que elas possam estar sendo conduzidas, para que elas possam
criar esses filhos de forma adequada, de forma saudável. E que o Senhor possa sempre estar levantando gente como a gente de propósito, gente que tem vontade de cuidar de quem cuida, Senhor, porque a gente precisa ter uma nação curada, a gente precisa ter uma nação, Senhor Jesus, liberta de tudo que é ruim, que não vem do teu coração, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, nós lhe bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente se despede, prometendo voltar em uma outra ocasião com elas, mas amanhã o programa Espaço Mulher continua nessa temática, viu, gente? Falando aquilo que vai nos abençoar. Na segunda eu vou estar aqui, né, novamente, falando sobre o pré-natal psicológico, né? Muito bem. Massa demais. Então não perca o programa amanhã, sexta, segunda, durante todo o mês de maio. A nossa temática aqui é mãe, mulher, comemorações, a festa do Desperta Débora, gente, que está chegando dia 17 de maio. Mães de joelhos, filhos em pé. E o tema é Prepara-te, mulher. Prepara-te, mãe. Débora, que são as Deborinhas, né, do movimento Desperta Débora. Prepara-te para defender sua casa, para proteger seus filhos, baseado no que está em Zacarias 9:8. Tá? Gente aí, dia 17 de maio, às 14 horas, lá na Igreja Batista Peniel. Amém? Agora a gente vai embora. Continue aí com o campeão de audiência, Debate Melodia. Tchau, tchau, gente. Tchau.